Bem, meus queridos, vamos continuar na nossa aula de antropologia filosófica ou bíblica, né? A gente pôs filosófica porque vocês já tiveram antropologia, que é uma antropologia mais bíblica, e aqui nós nos permitimos buscar conceitos humanos e checá-los, né, à luz da Bíblia. A gente vê que o caminho que o homem toma também é bastante influenciado pelo mundo espiritual, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a queda. A queda, né? Como nós vimos na semana passada, Deus fez um plano para o homem. Só existiu o homem porque eu imagino que ele queria colocar como primordial o relacionamento dele com o homem. Mas o homem mudou os planos de Deus e no final acabou caindo, né? Deus foi suprir a carência do homem, e a gente não pode dizer que por conta da Eva que o Adão caiu, né? Nós não podemos cair na dele. Ele diz que foi a mulher que tu me deste, mas eu não acredito, né? Eu tenho mulher, eu sou o líder da minha casa, eu sei muito bem a minha responsabilidade. Homem que joga responsabilidade sobre a mulher é covarde. Às vezes está mal preparado, é imaturo ainda, né? Quando é jovem pode fazer isso. Agora, passar 50 anos jogando a culpa na mulher, desculpa, é difícil. Né? Difícil, né? Assume, né? Assume. Ela às vezes fala assim, não, você não vai. Eu falei, não, querida, quando eu concordei com você, a responsabilidade é toda minha. Essa parte é da coisa. Ela falou, não, vamos fazer tal coisa, e no final dá errado. Ela fica preocupada, sabe? Não fica, não, eu concordei com você, nós erramos juntos, acontece, faz parte. Né? E aí então, mais uma vez o plano de Deus aí é frustrado, porque a maioria dos teólogos interpreta que o plano de Deus era que Adão comesse da árvore da vida antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada difícil de acontecer, tal. Você já imaginou por que ele não comeu da árvore da vida antes de comer da árvore do bem e do mal? Ah, ele era curioso. Por que ele não foi curioso com a árvore da vida? Né? Então a gente tem que se fazer essas perguntas, né? Esses questionamentos, né? Se fosse você, certamente você comeria da árvore da vida. Certamente. Acho que ele não era ansioso. Nós como estamos hoje, agora lembrar que a gente era caído, né? Então, mas não podia ser muito chamativo, né? De repente, você vê uma fruta do conde, você vê uma abóbora, você fala, não era a fruta do conde. Não sei se vocês viram na novela da Record, o fruto era azul. Porque alguns teólogos dizem isso, provavelmente era azul, e aí porque foi considerado maldito, não tem nenhuma fruta azul. Não tem fruta azul. É verdade. Tem mais escuro, né? Mas azul mesmo não tem. Aquelas goji berry, aquelas coisas. São azulados, mas não são azuis. Mas isso também não tem muita importância, né? O que eu estava falando? Bom, o projeto era comer da árvore da vida primeiro. E a gente pode se perguntar, por que ele não comeu primeiro? Será que Deus não falou para ele que era a árvore da vida? Duvido. É que Deus deve ter dito para ele, olha, o negócio é sério, pensa bem. Né? Só faça isso quando você estiver completamente certo. Porque Deus, para mim, Ele é o rei do livre-arbítrio, da consciência, da liberdade. Deus em nenhum momento constrangeu Adão a comer. Olha, melhor você comer aquele primeiro, hein? Não. Mas Ele deu todas as condições, e por que Adão não comeu correndo o fruto da árvore da vida? Né? Nós podemos
quanto tempo demorou a vida ali no Éden. Então, Ele também não tinha, como eu falo assim, a visão do que era sair dali. Ele não tinha uma visão de que o homem é muito restrito, né? Vocês já perceberam? Quando a gente fala que a Bíblia diz que o homem era vegetariano, as pessoas se espantam. Porque a gente gosta de julgar os outros por nós mesmos. A gente usa a nossa lente. Então, se a gente falar assim, não, mas era totalmente diferente, as pessoas não conseguem entender isso. Todas elas pensam que as coisas sempre foram como são hoje. Mas isso não é verdade. O mundo mudou e eu acho que mudou bastante. Como uma criança, um nenenzinho muda e vira um adulto. Né? Ele muda bastante. Algumas coisas ficam iguais, mas ele muda bastante. E aí então, não se sabe quanto tempo durou essa vida no Éden. Vamos ler aqui. Quando Gênesis fala do 7. Não, 7 filhos do... 5:1, vamos lá. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Ok, então nós sabemos que quando ele gerou o Sete, ele tinha 130 anos. Mas quanto tempo ele passou no Éden, né? 100 anos, 90, 80, 70, foi bastante tempo. Ele viveu 930 anos, porque no dia em que comeres, certamente morrereis. Como para Deus um dia é como 1000 anos, antes de fazer 1000 anos ele morreu. Ele não sabia disso também, né? Nós temos que dar um descontinho para Adão, se bem que eu acho que ele vai para o inferno, mas que dar um descontinho para ele. Mas assim, quando a gente se põe no lugar dele, imagina hoje, se você tem uma situação semelhante a dele. É que para nós fica mais fácil hoje a gente julgar que você conhece a história. Né? Mas imagina você ter uma situação que você não conhece nada, é tudo novo, aí você toma uma decisão errada. Não é fácil. Quando a gente se põe no lugar dele, cometeu o pecado, né? Dois fatores. Primeiro, no mundo espiritual, as modificações são bem mais sutis do que no mundo físico. Só um pouquinho, que isso é importante. Isso é importante para você entender o mundo espiritual. No mundo espiritual, uma transformação pode durar 1000 anos. Eu vou mudar uma coisa em mim. 1000 anos. Aqui você muda em 21 dias, segundo os neurocientistas. Mas no mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual ele é muito estável. Então, o Adão viveu 100 anos no Éden. Não foram 100 anos de experiências assustadoras, não. Vida tranquila, aquela estabilidade, muito pouca coisa mudou. Né? Quem sabe a grande mudança foi o dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a estabilidade das coisas espirituais. Segundo, ele estava face a face com Deus. Né? Então, assim como os demônios e os anjos, a responsabilidade deles era muito maior. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. É um aluno meu. Mas não de agora, do passado. Então, a responsabilidade dele, lógico, era muito maior. E o conhecimento era muito menor. Se bem que ter contato com Jesus, né? Ele deve ter aprendido alguma coisa. É isso que eu falo, né? A Bíblia não diz. Mas vocês perceberam que o homem... Como é que o homem sabia que tinha que sacrificar um animal para agradar a Deus? Jesus que falou.
contou, ninguém descobriu isso. Como é que Abel sabia que queria agradar a Deus? E por que Deus ficaria tão bravo com Caim se ele não ensinou nada? Minha conjectura é que antes de sair do jardim do Éden, tinha uma instrução. Né? Jesus matou um cordeiro, ou alguém matou, né? Jesus é um cordeiro, para que eles pudessem ter roupa, para que eles fossem salvos, vamos dizer assim, né? E eles entenderam esse mistério. O Adão passou para o Abel, isso entrou no coração dele. O Adão, não sei, para mim, ele não se via como passível de perdão. Mas foi tocando a vida dele, a Eva também. Mas o Abel, ele não tinha pecado contra Deus, né? Ele teve um enfoque mais espiritual da coisa, né? Mas a verdade é que o homem caiu. Eu diria assim, nós estamos aqui porque a gente não quis ser anjo. Por que nós não somos anjos? Eu não quis. A Bíblia diz que a quem mais é perdoado, mais ama. Ou seja, nós amamos Jesus mais do que todos os anjos. Todos eles. Nenhum anjo ama Jesus como nós amamos. Ah não, pastor, não é possível. Interpreta o versículo. A quem mais é perdoado, mais ama. Ou seja, nós quisemos conhecer a excelência do amor de Deus. É uma experiência árdua, porque a gente veio para essa terra aqui, para esse mundo aqui. A gente conheceu o pecado, e o pecado envergonha, fere, marca, mas o amor de Deus, né? A gente entende que Ele cura todas essas feridas, amém? Amém. De uma forma mística, né? Para mim, nós autorizamos a Deus, por isso que nós estamos aqui. É um privilégio de sermos filhos. Nós somos da família, né? Da casa dele. Os anjos são criaturas, são Cura o amigos. quê? Oi? Cura o quê, Celso? Cura toda? As feridas, cura a vergonha, né? Porque o pecado é uma vergonha, né? O pecado é um negócio ruim, né? Agora, vocês já estudaram Ramartiologia, não? Sim. É o Cruvinel que deu? Ele falou versículo por versículo da tentação? Não. Não? Então vamos fazer isso. Vamos. A tentação de Eva, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, gente. Vamos lá em Gênesis 3. 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que, em primeiro lugar, o homem sempre fala de acordo com a cultura dele, né? Um animal astuto. O que significa isso? Espertinho? Olha só como ele pula, como ele... Né? Sei lá, devia demonstrar algum tipo de capacidade ali. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis em toda a árvore do jardim? Não comereis em toda a árvore do jardim? Ou seja, na origem do pecado está sempre uma distorção da palavra de Deus. Se a palavra é a verdade, o pecado é o fruto de uma mentira. Não comereis em toda a árvore do jardim? Ele sabia que não era assim. E a resposta da
mulher, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, primeiro, não comereis de toda a árvore, ou seja, tudo é proibido. Tudo é proibido. Isso. É um discurso que a gente ouve, né, hoje. Tudo é pecado, tudo não pode, tudo pode. O que não pode é o que faz mal para os outros, né? Aquilo que opera o mal. Mas as pessoas não querem saber. Mas olha a resposta da Eva: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tem algum erro aqui nessa resposta? Nem nele tocareis. Para que não morrais. Onde está o erro? Jogo dos 7 erros. Onde está o erro? Ele não tocareis. Alguém falou que não podia tocar? Não. Falou que não podia comer. Segundo problema do pecado: quando você aumenta a proibição, você aumenta a tentação. Então, pai e mãe que às vezes quer cuidar muito do filho e fala assim: não pode fazer isso nem aquilo, aumentando o rigor daquilo que ele está falando. O que ele está fazendo? Está aumentando a vontade do menino de experimentar, de fazer. Então, adquiram essa experiência, né? Os mais jovens, principalmente, os mais jovens, cuidado com grandes proibições, cuidado, isso não. Porque você vai estimular o pecado. A Eva foi estimulada. Por quem? Quem que ensinou ela que não podia tocar no fruto? Provavelmente Adão. Que lembra-se que os homens não pagam de inocente, não que eu pego. Por quê? Porque Deus não falou para Eva. Falou para Adão. E ele não discipulado, foi discipular a esposa lá, chegou lá e com medo. E medo, você já sabe de quem é, não tenha medo. Isso, né? Chegou uma mensagem, ele quis, acho que ele tinha muito zelo pela Eva, muito medo de perder. Não cheguei nem perto daquela árvore, não toca, não. Mas cuidado com isso, né? Você pode estar com boa intenção, mas você está distorcendo uma palavra que é importante, aqui no caso a palavra de Deus, né? Então ela distorceu a palavra de Deus de forma a aumentar o rigor. Então veja, você vai numa igreja que fala, tem os 10 mandamentos e tem os 10 mandamentos da igreja. Não pode usar calça comprida, não pode usar não sei o quê. Aí você já está contribuindo para lançar o fiel no pecado. É uma grande contribuição. E qual é o melhor? Que você não faça isso. Né? Quando Jesus na cruz ele falou assim: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. O que ele estava fazendo, professor Danilo? Quando Jesus disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O que ele estava fazendo? No mundo espiritual, na guerra espiritual, o que ele estava fazendo? Justificando os pecadores. Né? Não é melhor você, em vez de entregar tudo na mão do Satanás, você justifica eles, você inocenta, você perdoa, e aí você está contribuindo para o reino de Deus. Jesus é um vencedor. Por que vocês estão todos olhando para o Danilo? Deixa o Danilo. Estou matando perdido. Já chegou lutando. É um guerreiro. Ganhei um beijo salvo que não tem preço, tá? É mesmo? De quem? Da Nana? Ela está muito carinhosa. Ele lembrou meu nome, né? Danilo. Meu nome. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Tem uma felicidade enorme. Bom, então veja,
Agora, tem que ter um equilíbrio, né? Também largar, deixa fazer tudo também. Então, buscar esse equilíbrio, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, o pecado retruca. O pecado, ele retruca. Ele não apazigua, ele não concorda. Ele retruca. Certamente não morrereis. Deus falou. E pode ser que durante algum tempo eles tenham pensado: serpentes têm razão, a gente não morreu. Por quê? Porque eles não tinham capacidade de entender a profundidade do que Deus estava falando. Deus estava falando morrer espiritualmente. Mas eles não entenderam isso. O carnal nunca entende o que é espiritual. Nunca. Por isso que Jesus vivia mandando coisa espiritual, todo mundo pirava. Né? Vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue. Nossa, esses caras piravam. Nunca entende o que é espiritual. Essa é a loucura de Deus que a Bíblia fala. Né? Foi, Fernando? Quando, em alguma medida, também trouxe a parte física, né? Porque eu fico me perguntando, a gente não morreria se eles tivessem pecado, não? Sim, sim. Mas eles imaginavam que morreriam na hora, né? Provavelmente, né? Eles não captaram essa... Porque é complexo mesmo, né? Lógico que o pecado trouxe a morte, o homem não precisava morrer. Mas será que ele tinha noção do que é isso? Eu creio que sim, porque nenhum animal morria no Éden. Provavelmente todos eles... Talvez não soubessem nem qual é o significado da morte. É. Não tinha amplitude de... Não tinha experiência, né, para saber. Mas vai saber, né? Ou se algum animal morreu e ele viu no Éden, um animal morreu e tal. Mas acho difícil, porque o Éden era perfeito. Né? Perfeição não comporta, né, a morte, mas a gente só vai saber desses detalhes quando estiver lá com o Pai, né? Agora, cuidado com esse retrucar, né? Se você não estiver firme, a mentira, o pecado sempre retruca, sempre fala: não vai dar problema. Certamente não morrereis, ou seja, não vai dar problema. Não, se eu fizer isso é pecado, eu vou me ferrar. Não vai não, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Não, isso não é tão mal assim, ou sei lá, né? O que o mundo fala com o pecado, né? Para tirar o peso da consequência dele, né? E aí no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. E aí, o que é isso aqui que a serpente fez? O que o pecado lança sobre nós? Sim. Pela esperança que havia uma oportunidade de Ambição. nossa inveja, né? Ambição, inveja, quase. Qual é a pergunta, professor? Aqui, a serpente, ela fala assim: no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Manipulação. Mas Uma curiosidade. tem uma palavra... Oi? Soberba. É a palavra que cabe para a gente achar que a gente é mais do que a gente é. É a soberba, é a vaidade. E essa é perigosa. Essa é perigosa. Nós estudamos em angelologia que o diabo caiu principalmente pela soberba e pela rebelião. Para mim são dois pecados centrais, assim, raízes de outros pecados. A rebelião traz o adultério, o roubo, a vaidade traz a ganância, né? O ódio, a falta de amor. Então aqui já o pecado tenta insuflar a vaidade em você. Não, nada vai acontecer para você, você vai ser melhor, você é isso, você é aquilo. Tudo faz parte desse engano. Então, durante o trajeto da tentação, vai acontecer essa tentação da vaidade. Às vezes não é tão claro, porque a gente sempre pensa na vaidade,
para a gente se achar o máximo, mas é vaidade achar que você não vai ser atingido pelo mal que você está semeando. Isso é vaidade pura. Vaidade pura, por quê? É uma regra, uma lei espiritual. Vai acontecer, a não ser que você peça perdão. Né? Perdão, ele trava, ele quebra essa lógica. Posso interromper? Sim, Danilo. Vou interromper. Oh, mas é bem-vinda a sua intervenção. Não. Eu tenho umas aulas aqui, eu brinquei muito com o pessoal aqui a respeito desse trecho aqui, né? Se quando Deus apareceu, já era um privilégio enorme, né? Olha, eu ia a Deus vinha a mim, né? Acho que eu falei que ainda não passei na mão, se eu tiver chance. Se eu não tivesse pedido perdão a Deus, Deus teria perdoado, certamente. nós estaríamos morando no paraíso? Não, o homem como a gente conhece não existiria. Se bem que a Eva pecou primeiro, não sei se. Eu não vejo que a Eva pecou primeiro. Eu vejo que, na verdade, a incumbência era de Adão. Ele era o cabeça do casal, a responsabilidade toda dele. Isso é a mesma coisa que nós temos no escritório e botar a culpa no boy, porque nós perdemos o prazo processual. Eu vejo da mesma forma. Mas eu fico colocando assim, sempre o boy dança, né? O estagiário sempre quer dar apanha. Mas, por exemplo, se Adão tivesse, a hora que Deus desceu, ele estava lá escondidinho, com as folhinhas de papel lá, tentando esconder, fala assim, olha, pai, eu pequei, eu fiz uma burrada, eu errei. Certamente Deus perdoaria. Mas ele justificou. Não, eu acho que o maior pecado não foi se esconder. Eu acho que o maior pecado é falar assim, ó, era que o Senhor me deu, porque na verdade ele julgou a culpa em Deus, né? Mas também é um caminho que ele percorreu. Você quer ver? Nós vamos falar sobre isso, esse caminho que ele percorreu. Depois do pecado, você vai ver 3 coisas que identificam o pecador. E que são muito claras. E cobra isso, hein? Se eu esquecer de falar, você me cobra. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Isso é o que João fala, a soberba da carne, a soberba, como é que é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É exatamente com base nessas 3 observações que ele fala isso. Ou seja, o desejo que vem do olhar, o desejo que vem da carne e a soberba, né? Aquele desejo de se mostrar, de ser melhor, de ser esperto, de levar vantagem. Essas 3 coisas aqui bateram na Eva nesse momento aqui, tá? Soberba. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, vendo a mulher, né, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, comeu e deu a seu marido e ele comeu com ela. Bom, só aqui que o pecado se concretizou, ok? Toda essa sequência poderia ser interrompida a qualquer instante. O tentador, ele vem com esse, né? Vamos imaginar um diálogo aqui, aproveitando a experiência do Marquinhos aqui, um diálogo de um cara querendo convencer o outro a fumar droga. Então, como é que o Satanás começou? Quer dizer que não pode fazer nada que é errado, né? Não, posso brincar, correr, posso, né? Mas o que você não pode? E aí começa, não, certamente não morrereis, não. Droga como é que eles falam? Para distração, né? Porque maconha recreativo. Maconha é recreativo, né? A pessoa poderia, ouvindo aqui, falar, não, esse cara é maconheiro. Vou encerrar a conversa por aqui. Não, deixou. Ou seja, querido,
Quando você está vendo que a coisa está dirigindo para um lugar errado, sai correndo, foge. A Bíblia não ensina a enfrentar o pecado. Ela ensina a enfrentar o diabo, resistir ao diabo, mas diz foge. Então o pecado você foge, vira as costas e deixa ele falando sozinho. Então ele chega lá e fala, não, é recreativo, não vai acontecer nada com você. Porque se você fumar isso aí, você vai ser muito mais inteligente que os outros. Você vai ter uns baratos na sua cabeça que eu não sei falar, eu nunca fui maconheiro, né? Não sei convencer, eu sou um péssimo maconheiro. Péssimo convencedor. Sou um péssimo maconheiro. Te dá uma brisa. Dá uma brisa, você vai relaxar, sei lá, o cara Você vai esquecer seus problemas. esquecer seus problemas. Olha, tá vendo? O Marquinhos já tem mais experiência. Chega com aquela conversinha, o cara tá cheio de problema, né? Porque o tentador já filmou, já tá vendo que o cara tá Ainda pode ganhar um O dinheiro. principal, né? Você vai ser aceito no nosso grupo. Isso, olha lá. Aí, Ainda pode ganhar um dinheiro ainda, hein? Puxa, essa foi forte, hein? E o homem busca isso, né? Na adolescência é forte, né? Forte. Né? Vem com essa conversa, mas até agora você não fumou, você não pecou, você não caiu. Mas que Deus falou para o Caim, cabe a você vencer o mal, cabe a você rejeitar o mal. Você não estava lá, você não viu seu pai e sua mãe, mas eu vou falar para você, cabe a você resistir o mal. O pecado já na sua porta, mas cabe a você resistir. Esse recadinho para nós. É verdade, sim. Né? E, poxa, aqui, né? Se você tem um mínimo de instrução, tá certo? A Eva tinha pouca instrução, pouco entendimento, mas vamos trazer para nós, né? A gente tem muito entendimento, graças a Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de comer, agradável aos olhos, eu acho que a maconha não consegue isso, é um cheiro ruim, tudo. Mas sei lá, aquilo já tinha tomado a cabeça da pessoa, e aí quando que ela pega? Quando ela pratica o ato pecaminoso. Até aquele momento ela poderia brecar, fugir. Que você olhar lá Paulo, ele sempre fala fugir das concupiscências, fugir, e ele fala para resistir o diabo. Por quê? Porque ele tem autoridade. Com o diabo a gente pode, mas você tem autoridade contra a sua carne? Você pode mandar ela sair? Se ela sair, você morre, né? Ou seja, o último inimigo a ser vencido vai ser a carne. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 15. E o que ele está querendo dizer? Satanás vai ser preso, o sistema do mundo vai ser aniquilado, Jesus vai governar, mas a carne vai estar lá no milênio. No milênio, dos 3 inimigos, 2 vão estar fora de combate, mas a carne vai estar lá. Vocês aprenderam isso em escatologia. Lá no milênio vai ter gente com o corpo glorificado, seremos nós, mas vai ter gente com a carne humana lá. E eles vão se rebelar contra Jesus. Veja como a carne é terrível. Então, não brinque com a carne. Não brinque com a carne. Ela é a mais perigosa dos 3. E mora dentro de você. Eu conheço um. Oi? Então, mas cuidado, que eu quando me converti, eu falava assim, eu esmurro a minha carne. E aí eu descobri que eu não devo bater na minha carne, não devo me flagelar, eu tenho que dar disciplina para ela. Por quê? Porque ela é uma excelente empregada. A carne, ela é o aio, como diz o Paulo, né? É o empregado. E é bom empregado, só que você tem que mandar. Se você deixar o empregado ter ideias, você vai errar. Então, o espiritual comanda o carnal. A empresa que funciona é assim. O líder é espiritual e os comandados podem ser carnais. Inverte isso para ver o que vai dar. Problema.
problema. Por isso que, em geral, os líderes são mais, ainda que não convertidos, né? Eu tive um líder que era o Abraham Kaczynski, ele foi meu chefe, o dono da COFAP, 20 mil empregados ele tinha. E eu, um tempo, ganhei a confiança dele, porque eu evangelizei ele, né? Ele achava, era ingenuidade minha, mas ele gostou, ele achou bonito. E eu perguntava para ele, mas Abraham, como é que o senhor faz essas coisas aí, o senhor comanda esse monte de gente, esse monte de engenheiro aí? Ele falou assim, eu ouço uma voz que fala, faz assim, eu vou e faço. É que fácil. Ganhou. É que fácil. Por que ele é o presidente da companhia? Porque ele ouve o que Deus fala, só isso. Ele é judeu, né? Ele era judeu. Sabia que existia um Deus e ele ouvia, Deus falava para ele, faz isso, de vez em quando, faz isso, faz aquilo. E ele fazia, contrariava os engenheiros lá, né? No final dava certo. Os caras, aqueles cientistas, tudo, professor Pardal, isso, professor Pardal, o cara todo inteligente, lá, o Abraãozinho falava e dava certo. Os caras tinham que dobrar. E aí a fama dele era essa, né? Que ele dobrava até os engenheiros da COFAP, tá? Porque ele ouvia uma voz. E não era crente, eu evangelizei ele, falava de Jesus, e ele falava assim, não, mas nós matamos Jesus. Eu falei, não, mas ele vai perdoar. Ele vai perdoar, porque ele é judeu, ele sabe que matou Jesus, né? Eles não falam que foram os romanos, né? Eles sabem que são eles, sabem. E, ou seja, não era convertido, mas ele era muito espiritual, ele era muito, tinha fé, ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque a gente convive com alguns judeus, né? Cara, 100% dos judeus com quem a gente convive, eles têm fortuna acima da média. Eles são altamente abençoados por Deus, eles têm muita fé, leem, oram, mas não conhecem, não estou falando que a gente tem Jesus, vive do lado de Jesus, e não tem o mesmo grau de prosperidade. Né? Como que é isso? Eles valorizam mais o que eles aprenderam do que a gente. Eles fizeram um estágio contra a idolatria, assim, por milhares de anos, né? Centenas, milhares de anos. E eles guardam esse aprendizado e passam para os filhos. Às vezes a gente não passa muito. A gente passa a Bíblia, né? A Bíblia ensina, mas eles contam as histórias do povo, né? Em que o povo pecava e perdia a liderança da própria nação. Aí vinha um outro, na época dos juízes, né? Então, eles têm essas experiências de vida mais fortes. A gente, como a gente às vezes está falando da experiência dos outros, né? A nossa palavra não é tão forte para os nossos filhos, né? Uma coisa é você ensinar, eu passei por isso. E a outra é você falar, olha, o Davi passou. Não, o Davi passou, o Salomão. Não é muita reverência também? Para a palavra, né? Para a palavra, para começar para Deus, né? Primeiro que é histórico, né? Eles não têm a noção que Jesus já estava. Por exemplo, quando aparecem lá os espias lá para Abraão, Jesus fala com ele. Mas ele não tinha essa percepção da presença de Jesus. Porque Jesus é a personificação, Deus homem, né? Ele não tinha essa percepção. Porém, ou seja, existe uma reverência muito grande a Deus. Ou seja, mas essa reverência é um pouco litúrgica, né? Porque se o meu Deus vem e fala, agora não é mais assim, é assim, e eu não acredito, eu não sou eu não amo tanto esse Deus, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando vem Jesus e ele muda o sacerdócio, ele muda a regra do negócio, quebra as regras, né? E eles tinham que reconhecer e mudar também. Esse é o desafio. Os judeus eles tinham uma virtude de serem resistentes. Isso foi bom durante todo o tempo até chegar em Jesus. Só que quando chegou em Jesus a resistência virou tolice, né? Aí eu vou dizer para você, nós somos mais reverentes com o nosso Deus do que eles. Por quê? A gente
Nós somos capazes de superar o Deus único e entender uma trindade, que não é fácil, É verdade. mas nós somos capazes. Então, o judeu, eu acredito que a experiência que eles passam, eles sofrem muito também, Sim. e o sofrimento traz transformação, né, mudança. A gente tem uma vida boa, né? Noiva é uma beleza, né? O que você faz na vida? Nada, eu sou noiva de Jesus, né? Ele também não é assim. Ele trabalha, né? Mas também não é tão ruim assim. Mas não é tão ruim, né, Danilo? Olha, você falou que o grande problema é a carne. Teve um que foi eleito, que prometeu que ganha. Danilo, não vem politizar a aula, hein, Danilo? Não vem politizar a aula. Retiro. De vez em quando eu mando alguma coisa também, mas assim, bem de leve, né? Eu percebo. Vamos então para as características do pecador. Depois que pecou, existe uma grande transformação. Vamos ver qual foi. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, primeira característica, perda da inocência. É a primeira. Quando você peca, perdeu a inocência. É óbvio. Antes de pecar, você é inocente. Pecou, perdeu a inocência, acabou a inocência. Né? 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, primeira característica do pecador: se esconder, fugir. Você está lá em casa, todo dia o filho chega: oi pai, oi mãe, está tudo bem e tal, blá, blá. Aí chega um dia que ele entra, nem olha na cara do pai nem da mãe, vai direto para o quarto. Se você teve aula com o pastor Celso, você já sabe. Pim! Acendeu a luzinha. Primeira característica que é palpável. Se perdeu a inocência, às vezes você vai perceber na conversa da pessoa. Mas esse aqui você percebe sem ela abrir a boca. Ela começa a fugir de você. E às vezes a gente é tão inocente, né? A pessoa começa a se esconder da gente, a gente fica: será que eu fiz alguma coisa? Será que a pessoa não está gostando mais de mim? Ela está pecando. Ela está pecando. E se ela está fugindo de você, é contra você que ela está pecando, está falando mal de você, está fazendo alguma coisa. Amém, querido? Amém. Ocultar-se é a primeira coisa que o pecador faz. Ele se esconde. Próximo. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então ocultação. Como é que é? Tem uma divisão aqui. Não é você se esconder, e aqui não é a justificativa é a próxima, né? O pecador também, quando confrontado, ele justifica. Então aqui ele está evitando o confronto, ele começa a evitar o confronto, ele vai fazer de tudo para evitar o confronto, evitar a conversa, evitar ir no culto. Ele começa a evitar o confronto. Por quê? Porque o Espírito Santo vai confrontar, ele vai tentar convencer do pecado, e o pecador vai fugir do confronto. E o terceiro aqui por que fizeste isso? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Isso é a justificativa. Terceiro, justifica. O pecador, o que ele faz? Justifica. Ele não pede perdão. Por isso,
Então, veja, toda a psicologia de fugir do perdão de Deus, de acertar, está aqui. Se oculta, foge do confronto e justifica. Por quê? Se você não justificar, você vai se arrepender, vai pedir perdão. E veja, o próprio Jesus aqui para mim, né, perguntando, né, por que você fez isso? A mulher que me desse por companheiro, ou seja, a culpa é sua. E o seu amigo, aquele que está fugindo, não está olhando na sua cara, se você questioná-lo, ele vai fugir, mas se você conseguir questioná-lo, ele vai dizer, você que fez isso, eu fiz aquilo. Não caia nessa. Não caia nessa, a não ser que você voluntariamente tenha feito algo de ruim. Mas a gente faz. Outro dia eu contei, né, que eu falei de uma amiga lá, falei 3 vezes a mesma coisa. Aí então eu tinha a minha parte, mas quem está acostumado a pedir perdão, rapidamente reconhece e vai direto para o perdão. Não tenha vergonha, não se preocupa muito. Se você estiver errado, não vai acontecer nada, não vai ter problema nenhum. Se eu pedir perdão e na verdade eu não era muito culpado, não tem problema, você não vai ter nenhum prejuízo. E o contrário sim. Se você não pede perdão, você que vai começar a fugir da pessoa. Você criticou, você ficou achando que ela não gostou, daqui a pouco você fica envergonhado, já não conversa tanto com aquela pessoa. Então, o caminho do perdão é outro. Aqui o Adão e a Eva fizeram exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E aí então, não tem espaço para o perdão, né? Deus ele nem oferece. Por quê? Porque Deus sabe tudo, né? Ali já estava caracterizada, eles estavam confirmando o pecado, né? Estavam consolidando o pecado na vida deles. Uma outra consequência, a expulsão. Quando você peca muito contra uma pessoa, o que vai acontecer? Rompimento. Rompimento. Então, aquele filho que cansa de pecar contra os pais, uma hora, ou o pai põe ele fora de casa, ou ele sai de casa. Inevitável. Não tratou, não foi tratado o assunto, o pecado vai se fortalecendo, aí o filho ele sai, vai embora, ele xingando o pai, reclamando do pai, porque ele justificou e tal. Ou às vezes que o pai vai mandar embora porque o filho está aprontando muito, né? O pai vai falar, o pai americano fala assim, com 18 anos você sai de casa, você vai embora. Exatamente. Pelo menos aí está avisado, né? Quando é pecado, às vezes vai acontecer. E o que aconteceu? Deus expulsou Adão e Eva. Eu diria que expulsão é uma palavra mais didática do que verdadeira. Ninguém consegue ficar perto de Deus em pecado. Ninguém consegue. É uma repulsa, quase que questão magnética. É o positivo com o negativo. Então, gera um repele o outro. Deus é poderoso, ele acaba... Uma expulsão, uma deserção, né? É uma deserção, porque você perde todos os seus direitos no nosso reino. O Danilo está falando deserção, que é uma palavra boa para entender que a gente perde a companhia daquela pessoa, você fica sozinho. Né? Adão e Eva ficaram sozinhos. Foi desertado. E a gente às vezes fala assim, Deus expulsou Satanás, Deus expulsou Adão e Eva.
Lembre-se que eu sempre falo, né? Aconteceu no mundo espiritual, vai acontecer no mundo físico. Mas eu vejo de uma outra forma. Adão e Eva, por exemplo, tinham que ser expulsos, porque senão o pecado deles, né? Então, como é que eu entendo de uma forma espiritual? Havia no Éden uma convivência de uma dimensão espiritual com uma dimensão do mundo físico. Então, é como se o Éden fosse o jardim do tabernáculo celestial. O Adão estava lá e estava aqui. Porque esses dois espaços estavam dentro do mesmo portal. Era um acesso só. Quando eles são expulsos, fecha o portal. E a árvore da vida hoje está lá no céu. Esse desenho que você fez na primeira aula. Mais ou menos isso. Isso. Que aí é o tabernáculo, né? Isso. Então, a árvore da vida hoje está lá em cima. Você vai lá em Apocalipse e diz que a árvore da vida está lá. Mas ela estava aqui. Alguém arrancou ela da terra? Não. Um portal espiritual foi fechado. E essa conexão entre onde Deus morava, onde o homem morava, porque a localização do Éden é geográfica. Eu vou lá procurar o Éden. Não está mais lá. Deus tirou a glória dele. E quando tirou, é como se fosse uma expulsão. Pode ser que eles nem tenham saído do... Aqui na Bíblia diz que sim, né? Deus pôs 2 anjos para guardar. Como tem na arca, né? Tem 2 querubins que guardam a presença de Deus. Então, quando a Bíblia fala 2 querubins, ela está dizendo que eles estão guardando a presença de Deus. E aí, eu creio que foi assim que aconteceu. Deus tirou a glória dele e o homem ficou ali, entregue ao pecado. Mas a sequência do pecado você entendeu, né? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A gente tem mais uma aula ou na próxima aula já é a prova? Mas já é a prova. Já é a prova? Então Se vamos você acabar. quiser, você podemos negociar. Porque na segunda a gente já tem uma prova. Nós já negociamos essa questão. Que eu fiz na outra classe, eu vou fazer aqui também. Né? Eu começo a outra matéria e dou a prova na outra semana. Prende aí, Danilo. Não vai fazer que nem o Providel. O Providel falou dos 5 passos da queda do homem. Olhou, desejou, pegou, comeu e morreu. Isso. É mais ou menos isso que a gente estava falando, só que do ponto de vista mais lógico, né, para a gente entender. Né? A vaidade, o retruque do mal, o não conhecimento daquilo que Deus falou, né? Livre-arbítrio. Vamos falar um pouquinho do livre-arbítrio? Tem um pouquinho a coisa aqui. Então, lembrem-se que, infelizmente, existem doutrinas que afirmam que o livre-arbítrio não existe. Já, né? Eu vou traduzir isso em atos, né, práticos do dia a dia. É aquele noivo que fala assim: você vai casar comigo? Não sei, tá. Pá! Vai casar! Não tem livre-arbítrio, não tem concordância. Vai e acabou. Não faz sentido. Jesus fez isso alguma vez quando ele esteve aqui? De forma alguma. Ele tentava mostrar uma realidade, mas deixava a pessoa, né, fazer o que ela quisesse. O rico lá vende tudo, seus bens, dá aos pobres e segue. Ele não fez isso. Jesus criticou, falou alguma coisa. Acabou.
Então, na verdade, o livre-arbítrio é o maior presente que Deus deu para o homem. E ele não quebra o livre-arbítrio. O que significa isso? Por que Deus não manda um anjo do céu e o anjo vem? Porque vai quebrar seu livre-arbítrio. Ele quer que você decida. Lembra do rico lá no Hades? Manda o Lázaro lá na casa dos meus pais, e aí eles vão crer. O pai Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para alguém crer e se converter. Não precisa de anjo descendo do céu, não precisa de morto voltar para dizer o que acontece. Isso tudo viola o livre-arbítrio. Não há provas de que Deus existe, não há provas da salvação, não há prova de nada, humanamente falando. Por quê? Na hora que tiver uma prova, então eu vou ter que crer agora. Aí não é fé. Fé é você ter convicção daquilo que você não está vendo. Então a fé é a ligação com as coisas de Deus. É você que tem carne acreditar que tem um Deus que não tem, que é Espírito. Então, a salvação é pela fé. O livre-arbítrio, ele é um elemento indispensável para que você possa provar alguém. Como que alguém vai decidir se você não der o livre-arbítrio para essa pessoa? Então veja, o diabo vive tentando tirar o livre-arbítrio das pessoas. Para quê? Para acusar Deus. Não, eles não puderam escolher. Mas Deus deu a alma, né? Deu o racional para o homem. Lá dentro, ninguém sabe o que está lá dentro, né? Você pode sozinho pensar assim, não, eu sou de Deus. Eu amo a Deus. Você resistia a essa opressão toda. Se bem que Deus vive tentando libertar o homem, né? Um homem na sarjeta, preso à bebida, preso ao cigarro, à droga. A estratégia do diabo é para tirar o livre-arbítrio. O cara maconhado não tem condição. Vou contar um testemunho aqui. Uma vez nós fomos ajudar um cara, acabou caindo em mim porque ele estava precisando de advogado, né? Ele estava no parque, Fernando, ele e a esposa, e uma criança pequenininha, de colo. E ele bebia, que era uma beleza, né? E não tinha nada para dar água para a criança. O que ele fez? Pegou uma garrafa de cerveja, lavou, pôs água e deu água para a criança na garrafa da cerveja. O que aconteceu? Passou alguém, denunciou, tirou a criança, denunciou no conselho tutelar, foram lá e tiraram a criança e foi para a delegacia e tal, mas no final ele e a mulher saíram livres, mas a criança foi para um abrigo. Meu Deus. E aí chegaram lá para mim, pastor Sérgio, não sei o quê. E aí eu ia falar com o cara, imagina, né? Bebeu, tá ébrio, né? E eu, o que eu falei, se esse cara não se converter, é melhor ficar sem o filho mesmo, né? Porque, então comecei a evangelizar o pai lá. Bom, em resumo da história, que eu também não lembro dos detalhes, né? Passa muito tempo e a gente esquece. Resumo da história, eu percebi que ele ficou balançado pelo evangelho, mas ele estava sempre dentro. Eu falei assim, amanhã você vai na igreja, no culto de tal horário, mas você vai sóbrio, sem beber nada. E ele foi, chegou lá, o pastor pregou lá, quando ele fez um apelo muito bom, entregou a vida para Jesus. Ou seja, Deus dá um jeito, né? O cara passava 24 horas por dia sem razão, né? Sem entender as coisas. Eu dei uma dura, o Espírito começou a mexer com ele, eu dei uma dura lá, ele falou, aceitou o desafio porque
estava dependendo de mim, né? Eu que ia salvar ele. Coitado, depender de mim não perdi. Mas depender de Jesus, ele... Amém. E aí foi lá, se converteu e tal. Mas Jesus deu mais uns 15 dias de tribulação para ele aprender mesmo. E no final, liberaram a criança lá. Aí ele, a mulher e a criança voltaram para o Pernambuco, lá onde era a família da mulher. E foram para lá e tal. Porque lá de certo pode dar, ninguém vai ligar. Não. Foi curado. Não espero que não. Isso não é. A mulher foi cruel agora. É. Muito cruel. É que fica aquela peixa, Se né? converteu, né? Não, mas não fica aquela, o cara bebe, esse cara é uma tranqueira. Ninguém sabe que se converteu. É verdade. Nós brincamos sobre isso recentemente, né? Como as pessoas te veem, né? E quanto elas te julgam, que você não fez a mudança. Então provavelmente foi uma forma dele ser liberto também, né? Foi para longe e tal, o pessoal não conhecia, viu as pisadas na bola que ele deu. Então Deus, Ele quer que você esteja no uso da sua razão, Ele quer que você possa julgar as coisas para você escolher. Não tem nada mais digno que isso. Então, o livre-arbítrio é uma realidade decorrente de que nós vamos ser julgados. Ou melhor, nós passamos da vida para não seremos julgados, mas quem não aceitou Jesus será. Nós fugimos do julgamento de que forma? Pedindo perdão. A mesma coisa que você, não, peraí, vou para frente do juiz, aí ele vai dar sentença e você vai ser condenado. Agora, se você pedir perdão, ele garante que perdoa, e tem gente que não aceita essa proposta. Verdade. Amém? Então o homem tem livre-arbítrio, e o diabo é que quer tirar o livre-arbítrio dele. Então os crentes não podem tirar, né? Não acredite, ou se você quiser acreditar, eu respeito, né, Danilo? Aqui a gente, cada um escolhe, né? Mas eu acho muito fora de propósito achar que o homem não tem livre-arbítrio. E quando chegar no céu, nós não vamos ter livre-arbítrio? Vamos ter livre-arbítrio, só que nós vamos sempre escolher o bem. Olha que coisa maravilhosa. Eu me sinto o máximo quando minha mulher escolhe a mesma coisa que eu. E eu não pressionei ela, não fiquei lá, não, vai lá, chato. Não, ela entendeu. Quando chegarmos no céu, nós não conheceremos o mal, porque não haverá mal. Não, nós já conhecemos, sim. Não, aqui fora, Isso. tudo bem, mas em cima, Mas não tem livre-arbítrio? sim, claro, para chegar lá, com certeza. Mas veja, é um livre-arbítrio diferente. Você vai escolher o bem naturalmente, como Jesus faz. Por que Jesus escolhe sempre o bem? Porque Ele é assim. Nós vamos ser assim também. Nós vamos ter um corpo adequado, um líder adequado, não é o diabo, é Jesus, e um sistema adequado. Nós vamos conseguir ser santos. Agora, ninguém nos tirou o livre-arbítrio. Agora, eu também entendo uma coisa: ninguém vai pecar quando tiver o corpo glorificado. Não é um livre-arbítrio entre salvação e a perdição, mas de escolher, de ter o direito de escolha. Eu posso escolher conversar com o Valmir e não com o Paulo. Eu que escolho o que sei. Isso é livre-arbítrio. Olha como as coisas são, né, pastor? Por exemplo, você que tem algum vício, a primeira vez que você utiliza, você teve o livre-arbítrio. Você escolheu, você pôde escolher, mas depois é uma coisa tão assim que você já não tem mais o poder. O inimigo tira esse poder que você tem de escolha. É o faraó, né? O faraó resistiu, só que chegou uma hora que diz que Deus endureceu o coração. Não era Deus, né? Mas ele perdeu essa condição de resistir ao mal. Que é isso que o senhor falou desse. É o Alexandre de Moraes. É isso que o senhor falou dessa pessoa, né? Que o senhor teve que falar para ela ficar sóbria para ela conseguir ter. Já pensou, né? Então ele dá, você tem a escolha, mas depois tira. É exatamente como ele quer, né? Então tem que tomar uma chacoalhada para reagir, vamos dizer, tomar uma consciência, porque perde a consciência. O cara passa o dia inteiro, as 10 vezes que eu encontrei ele, as 10 vezes ele estava bêbado. Se não estava muito, sabe, estava o suficiente para
falar mole, não entender direito o que a gente fala. Até o suor do cara cheira a bebida. Impressionante. O cara que... Total, aí ele ficou de um dia para o outro sem entender. Chegou lá. Só meu bem vestidinho, bonitinho, entregando para Jesus. Que bênção. Pena que não fui eu que fiz o apelo, porque eu sou evangelista agora. A estratégia foi essa. É verdade, né? Bom, meus queridos, chega, né? Se eu ia falar alguma coisa, tem que lembrar o... Ele falou pelos três. Falou características do pecado. De ocultar, confrontar,